Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre a questão do reino de Cush, e a região da Núbia, que foi o último conteúdo que nós vimos, né? Porque vocês sabem que a escola está entregando já o material Trilhas 2. Vocês podem ir a partir de hoje, das 10 às 16, ir lá e retirar. Quem por algum motivo ainda não retirou o 1 tá lá esperando. Mas é ideal que vocês vão até lá o mais rápido possível, porque a gente já terminou a apostila 1. Então eu preciso que vocês peguem a apostila 2 para a gente começar conteúdo novo. Por isso, essa semana vai ser revisão. Isso aqui que eu estou mostrando é um mapa mental. O mapa mental é um modelo de esquema que a gente faz para poder entender melhor um conteúdo. Ele funciona para algumas pessoas, tem gente que acha melhor estudar dessa forma, porque é um jeito mais visual de se ver o conteúdo do que com texto, mas tem outras pessoas que preferem texto. Aí isso quem vai descobrir é você, qual é a melhor forma que você acha para entender um conteúdo. Nesse mapa mental, ele traz informações sobre a região da Núbia, que é a mesma coisa do que falar do reino de Cush. Em alguns materiais vai aparecer reino de Cush, em alguns materiais vai aparecer Núbia. Por quê? Porque o reino de Cush ficava onde hoje é a região da Núbia e do Sudão. São países que ficam na África, certo? Então, nós podemos ver esses nomes. E também existe uma discussão se Cush se escreve com C-U-X-E ou K-U-S-H. Eu uso C-U-X-E porque a gente está no Brasil, acho que essa é a forma correta no português. Mas lá na África é K-U-S-H, Cush, certo? Então, o reino de Cush ele é importante porque ele fica ali perto do Egito e ele é um reino que dominou o Egito por algum tempo, certo? Durante a 25ª dinastia egípcia foram os faraós negros, que a gente fala, por quê? Porque são provenientes do reino de Cush, no qual a pele deles é mais retinta. O que significa a pele ser mais retinta? Significa que eles são negros de pele mais escura do que os egípcios, certo? Então, esse período da história egípcia, composto por faraós negros, é o período no qual o reino de Cush invadiu e dominou o Egito. Como eles dividem fronteira, sempre vai ter essa questão, essa tensão entre o reino de Cush e o Egito. Sempre um vai estar tentando ali dominar o outro. Justamente pelo fato deles serem perto, então eles têm um ambiente geográfico parecido, o entorno do Rio Nilo, a questão da fertilidade que o Rio Nilo traz para aquelas terras e etc. Nós vamos ver no Reino de Cush também construções em formato piramidal. Já falei para vocês que a pirâmide é um formato que dá certo no solo da região do Egito, que é um solo de areia, e que é feita com as rochas que tem presente ali naquela região. Então é muito natural que povos que vivem nessas mesmas condições vão desenvolver o mesmo modelo de arquitetura. Só que as pirâmides dos cuxitas, elas são um pouco mais estreitas e algumas não têm a ponta, certo? Mas ainda assim são grandes monumentos as pirâmides cuxitas. E aí a gente pode dizer que os egípcios que influenciaram ou até mesmo que os egípcios foram influenciados pelos cuxitas. É difícil da gente situar isso. Então, olhando aqui para o mapa mental, a gente vê Núbia, mas por Núbia entenda reino de Cush também, fica no continente africano. O significado da palavra Núbia é terra do ouro. Isso significa que ali existia bastante ouro, e isso vai justificar também o porquê o Egito está sempre em conflito com essa região. A questão do minério é muito importante. A base vai ser o Rio Nilo, todas essas civilizações antigas nessa região do Crescente Fértil, que a gente chama, elas vão ficar ali em volta dos rios, justamente pela importância da água para a sobrevivência humana, certo? A política tá ali, Reino de Cush, vocês podem ver que no mapa tá Cush com K, mas pode ser com C. E é interessante falar que tem uma peculiaridade o Reino de Cush que não existe no Egito, que é o fato de que tem as Candaces, que são rainhas-mães. São mulheres que governam os diferentes povos povoados dentro do reino. Então, existe protagonismo feminino. No Egito, vai existir uma única faraó mulher, mas não é recorrente, não é um hábito que se tenha faraós mulheres, certo? Diferente do reino de Cush, no qual a rainha tem uma participação política eficiente, tá? Então, eles, por conta deles estarem na terra do ouro, que é o significado da palavra Núbia, eles vão desenvolver muita joalheria, metalurgia e também cerâmica para poder armazenar as coisas, enfim, né? Quase todas as civilizações da antiguidade vão desenvolver algum tipo de cerâmica. A escrita deles se chama Meroítica, é uma escrita que a gente ainda não conseguiu decifrar,
Porque sempre que você vai tentar decifrar uma escrita que tem uma letra, um alfabeto diferente do nosso, a gente precisa ter alguma coisa para comparar, para poder descobrir o que aquelas letras significam. Vocês sabem que o Egito, a gente só conseguiu desvendar os hieróglifos egípcios porque foi encontrado por arqueólogos uma pedra que se chama Pedra de Roseta, que tinha uma frase em hieróglifo egípcio e a mesma frase em grego embaixo. Então, por comparação, por já conhecer o grego, por comparação, conseguiu descobrir qual é o significado das letras dos hieróglifos egípcios. O meroítico, a gente não tem uma pedra com a pedra de Roseta para poder quebrar o código e decifrar o que aquilo está querendo dizer. Por isso, é muito difícil conseguir decifrar as palavras, qual letra corresponde ao nosso alfabeto hoje em dia. Por isso que a gente diz que é uma escrita não decifrada, porque é uma escrita que nós não conseguimos ainda traduzir, certo? A religião é politeísta, como quase todos os povos da antiguidade. Isso significa que eles têm vários deuses e deusas, vocês já sabem disso, assim como o Egito. E tem forte influência egípcia, assim como o Egito também vai ter forte influência do reino de Cush, porque eles vão sempre estar ali na fronteira, e o Egito, inclusive, vai ser dominado e governado por faraós negros, por faraós de Cush, durante muito tempo. É isso que justifica a questão de ter pirâmides nos dois lugares, lembrando que a pirâmide do Egito é muito maior e a pirâmide do reino de Cush é um pouco menor. O reino de Cush ele vai entrar em declínio só no século IV depois de Cristo, significa que ele vai durar aí mais de 2000 anos. E esse declínio vai ser por guerras internas, tanto por conta das brigas com o próprio Egito, como também por conta das brigas internas dos diferentes povos que compõem ali, porque nós vamos ter no reino de Cush dois grupos diferentes, que são os Napatas e Merói, e eles vão guerrear entre eles, e isso vai fazer com que o império acabe perdendo, o reino acabe perdendo a sua força, certo? É muito difícil falar sobre os motivos do final do reino de Cush, porque não se tem registro arqueológico, e como eu disse para vocês, a escrita meroítica ela não foi decifrada. Então, o que a gente observa? A gente observa que as pirâmides mais recentes, que os arqueólogos conseguiram datar através do carbono 14, que eu ensinei para vocês, que é como você vê a idade de um objeto antigo, as pirâmides mais recentes do reino de Cush, elas são menores, são um pouco mais pobrezinhas, vou colocar assim. Isso significa que, com o passar do tempo, o reino de Cush foi perdendo poder, certo? E é a partir disso que a gente tenta entender que essa perda de poder pode ser resultado de brigas internas, como também pode ser resultado dos conflitos com o Egito. Mas a gente ainda não tem essa resposta, tá bom? Aí eu vou colocar na plataforma 3 questões para vocês responderem sobre isso de revisão, e semana que vem a gente já começa outro conteúdo.